Olá pessoal, dando continuidade ao conteúdo de vocês, partimos aqui então para a cartografia, um conteúdo importantíssimo para vocês. E hoje, se a gente for observar a condição da evolução tecnológica, hoje a cartografia ficou muito simples de ser trabalhada. Hoje quem tem a ferramenta, hoje quem tem o computador, quem tem os programas, hoje fica muito fácil. Mas antes, nesse mapa que vocês veem aqui na projeção, esse mapa era todo feito à mão. A cartografia, ela é uma arte e assim também uma questão tecnológica hoje, onde você, partindo do princípio de imagem de satélite, de todo o aparato tecnológico, hoje você consegue uma projeção muito mais eficiente, muito mais precisa do que aqueles desenhos do século XVI e XVII que a gente costuma ver no material de vocês. Porém, essa ideia de projetar aquilo que é esférico no plano, isso gera algumas distorções, e são essas distorções que a gente vai trabalhar aqui, né? Não existe mapa perfeito, tá certo? Então, a condição de uma representação mais fiel, isso não existe. A gente tenta, de alguma maneira, representar algumas áreas determinadas no globo com projeções diferentes, tá certo? Então, aqui, por exemplo, a projeção cilíndrica. A projeção cilíndrica é como se você tivesse, né, um cilindro envolvendo o planeta, como sendo ele um espelho, e a partir daí a projeção. E quando você tem a projeção, você tem um formato retangular. Nessa posição você tem os meridianos e os paralelos como linhas retas, tá? Então isso aqui vai caracterizar o quê? Uma projeção cilíndrica e uma projeção da qual ela prioriza as áreas tropicais do planeta, contanto que as áreas temperadas e as áreas polares, elas acabam com algumas distorções. Por exemplo, a Groenlândia nessa projeção ela fica maior do que praticamente a América do Sul, sabendo que na América do Sul você tem aí aproximadamente 17 milhões de quilômetros, e a Groenlândia só tem 2. Então, nessa projeção aqui, ela acaba priorizando a área tropical e não tanto assim a área temperada e a área polar. Toda vez que você estiver percebendo um retângulo na formação e linhas retas dos paralelos e meridianos, projeção cilíndrica. A projeção cônica, ela tem como um cone envolvendo a Terra e a partir daí um outro formato. Nessa parte aqui você tem então um pedaço de um círculo sendo a projeção. Nessa projeção aqui, o que você percebe? Você percebe os meridianos como linhas retas e os paralelos como semicírculos. Nessa posição aqui, a área tropical ela já deixa um pouquinho de aparecer e aqui você já começa a identificar o que? As áreas temperadas na evidência da projeção, elas estão no meio, tá certo? E aqui a área polar ela praticamente desaparece porque a projeção está muito distante, é sempre pensando aonde, né, ou o cilindro no anterior ou o cone aqui, eles tocam o planeta Terra. Então aonde ele toca aqui, por exemplo, é a área onde você tem, né, uma prioridade e menos distorção, ou seja, menos defeito. A projeção azimutal ela é uma projeção que parte de um único ponto. Normalmente, o azimutal, o termo, vem de polar. E aí, nesse princípio aqui, você tem, então, a projeção a partir da área polar. Nesse caso aqui, ó, igual o Polo Norte. A partir daí, então, você tem a projeção nesse sentido. Por exemplo, a bandeira da ONU, ela tem essa característica. Ela parte justamente do Polo Norte, ela parte do meio do oceano e ela se distribui. E aqui você acaba praticamente não vendo a outra área, que é o Polo Sul, e você percebe uma distorção ainda maior nas áreas tropicais e um pouco de distorção na área temperada. Nesse ponto aqui, ó, você percebe que a prioridade de uma projeção azimutal é o centro da projeção, tá bom? Dentro das projeções mais famosas, a gente tem aqui a projeção de Mercator, que é uma projeção do século XVI, que é uma projeção feita na época. Hoje, esse desenho que você vê, que essa projeção é uma projeção atual, mas na época o Mercator teve que desenhar isso tudo à mão. Então isso deu muito trabalho para fazer e nem todas as áreas no globo ainda estavam presentes no mapa dele na época. A Austrália não estava, a Antártica não estava,
a América ainda estava começando a ser descoberta, mas essa foi a primeira. O que ela tem de princípio aqui? Ela é uma projeção eurocêntrica, onde a Europa está no centro, e normalmente ela está maior do que ela deveria ser no mapa dele. E isso era a prioridade que Mercator dava para a área da qual ele se encontrava, que era a Europa. E isso, no final das contas, justificava também aquilo que os europeus sempre indicavam, que era o quê? A superioridade deles em relação aos demais. Num contraponto, já no século XX, você tem uma outra projeção chamada projeção de Peters, que também é cilíndrica. Percebam aqui que você tem um retângulo na projeção, e a partir daqui, então, você tem um contraponto à projeção anterior, que é o quê? Onde Peters, ele acabava priorizando as áreas tropicais ou do mundo subdesenvolvido e diminuindo a área do mundo desenvolvido ou nessa posição do hemisfério norte. Percebam aqui, ó, que a América do Sul e a América Central ele esticou, a África também ganhou tamanho, as outras áreas, e a Europa e a América do Norte elas diminuíram de tamanho. Isso aqui foi um contraponto, né, foi uma projeção, né, em termos contrários à projeção anterior que passou aí do século XVI até praticamente o XX. A gente conhece toda a cartografia hoje nesse princípio aqui, onde o norte está em cima, o sul está embaixo, a Europa está no meio, a América do Norte está na parte de cima, e isso indicava superioridade, a gente aprendeu dessa forma. Aqui, relacionado às questões convencionais da cartografia, o que você tem o que você tem presente no mapa? Você vai observar a legenda, então a legenda ela pode estar distribuída entre símbolos e cores, isso é muito comum. Você pode observar a cor. Então isso aqui vai identificar, por exemplo, uma área de vegetação, cota altimétrica, ou seja, a altitude de um lugar ou não. Pode indicar que tipo de plantação ou que tipo de cultivo tem. Aí você tem os mapas temáticos, né, que vão trabalhar com um termo específico, e normalmente você identifica isso no título. Esse aqui é um mapa do Brasil, um mapa político. Você tem um mapa físico, então aqui ele está mostrando, por exemplo, a característica do relevo do Brasil. Então as áreas mais escuras são as mais altas e aquelas mais claras são as áreas mais baixas em termos de altitude. Você pode observar mapas demográficos, aqueles que indicam uma distribuição populacional, onde concentra a maior população, onde ficam os vazios demográficos. Você pode ter um mapa... Aí aqui o contexto do mapa mundi, também demográfico, aqui mostra as cores mais escuras, a maior concentração populacional. E aqui você tem mapas esquemáticos, né? São mapas com contextos específicos, por exemplo, mapear o coronavírus hoje. Isso é muito comum acontecer, você vai olhar isso como informação jornalística ou da mídia. Você vai ver uma anamorfose, que é quando você usa um mapa deformado para identificar um tema. Por exemplo, nesse ponto do mapa aqui você tem casos em número maior de uma doença X, comparando com o mapa normal, ele dessa forma, onde você tem essa distorção na área, indica que naquele ponto ali você tem, né, um maior número da informação que você precisa, tá certo? Então aqui a gente termina essa parte inicial da cartografia, tá bom? E qualquer dúvida, vocês me procurem.